a passagem do ano. Mais compreensão, mais amor entre os seres humanos. Que haja em cada coração mais harmonia e união. Chamo-me Caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã uma caminhada habitual e coração angustiado venho a vos dizer: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam sobre vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus está aí. Sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que as minhas palavras lhes serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repeti ainda: coragem, coragem. Então uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger essa pobre e pequeno ser que não tomava num seio estéril senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, não ousando eles que jamais mendigaram ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, fiz-me mendiga por eles e vou por todo lado estimulando a beneficência. Insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer, deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei esta árvore a Deus para que carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob minha bandeira. Sede corajosos, e eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Essa mensagem é de Caritas, Lyon, 1861. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, meus queridos ouvintes.
com esta mensagem de Cáritas, nos chamando, nos conclamando a praticar a caridade. E essa mensagem está anotada no capítulo 13, no item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela também é a autora da prece de Cáritas que passamos agora a ouvir. A prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Então, meus queridos amigos, queridos ouvintes, irmãos do meu coração, com esta mensagem e a prece, estamos chegando para mais uma transmissão do programa Espírita Terceiro Milênio, através das ondas aqui da Rádio Avaré AM, nos seus 1570 kHz, AM pioneira da região, desde 1948, o poder da comunicação e o amor de sempre. Como tem passado? Tudo bem? Já estamos em outubro, hein? Já chegamos aí no mês de outubro. E o calendário espelha em caracteres luminosos uma linda efeméride. O aniversário de nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, no dia 3 de outubro, o mestre de Lyon, o responsável, juntamente com a equipe espiritual sob o comando do Espírito de Verdade, por codificar e dar-lhe corpo filosófico, científico, religioso ao Espiritismo. Daqui a pouco nós estaremos trazendo mais algumas informações sobre esse importante personagem. Que Deus nos abençoe. E esta é a edição de número 623 para Avaré, para a região e para o mundo, no www.radioavaré.com.br. Sou Eduardo Ramos, feliz, contente,
alegre por estar aqui, juntamente com o meu amigo Clóvis Antônio Guerra, e ficaremos até às 15 horas nas suas companhias, nas companhias dos meus queridos ouvintes, e agradecemos sobremaneira o carinho de suas audiências e desejamos a todos muitas felicidades e que Deus nos abençoe. Já estamos aguardando a sua ligação. Participe do nosso desafio, é só ligar. 0 operadora 14 3732 1564 ou pela internet, acessando aí o site da rádio www.radioavaré.com.br ou ainda entrando na página do Clóvis Guerra no Facebook, ok? Aos acertadores do desafio, no final do programa, você já conhece, né? Vão concorrer aí a um sorteio de 2 livros. Quero fazer aqui uma anotação, né? Uma lembrança. A semana passada, eu não sei precisamente o dia, se a minha amiga Berenice estiver aí e puder entrar em contato conosco, 3732-1564, foi o aniversário de um nosso amigo, tá? Ele esteve presente em muitas semanas aqui nos nossos livros de oração e, graças a Deus, restabeleceu a sua saúde e colheu mais um cravo no jardim da sua existência, o senhor José Pires, que completou aí seus 87 anos, com as nossas alegrias. Nós desejamos a ele, a toda a família, mas principalmente a ele, seu José, muita saúde, muita paz, e que o nosso Pai maior te envolva aí com todo carinho, com todo amor. Viu, seu José? Um grande abraço. Um abraço aí a Berenice, a nossa ouvinte de todos os domingos. Quero também fazer um registro aqui, que eu me encontrei ontem com o meu amigo Nelson Costa. Nelson, você já está devendo aqui uma duplicata aqui para o Clóvis, viu? Nós fazemos aqui a divulgação do seu ponto de trabalho aí, já tem uma duplicata aqui pendente, tá bom? Depois nós precisamos conversar para acertar isso aí. E fazendo a cobrança no ar, hein, Nelson? Nelson, um grande abraço para você, viu? Para você, para sua família, que Deus também abençoe e ilumine cada centímetro quadrado aí do seu lar, envolvendo aí todos os seus no carinho, no amor, na proteção desse Pai maior que nos ama a todos. Mas o desafio hoje é o seguinte: no encontro de Nicodemos com o Rabi Galileu, qual foi a lição lecionada por Jesus, que é um dos pilares doutrinários que sustenta o Espiritismo? Qual foi? E eu quero saber também, tem um romance aí, épico, né? Vamos falar assim, escrito por Emmanuel. Eu quero saber o que disse Abigail a Saulo de Tarso quando ela reconheceu o moço que estava sendo apedrejado, porque estava sendo apedrejado lá uma pessoa lá. E o Saulo convidou a Abigail, que era sua noiva, para ir lá acompanhar esse apedrejamento. Quando ela chegou lá e viu o moço, reconheceu o moço, o que ela falou para o Saulo, hein? E nós vamos sortear aqui 2 livros. Olha, se a gente for falar assim, 2 grandes livros, não só pelo tamanho, hein? Olha, um deles tem 570 páginas e o outro tem deixa eu ver aqui, onde que está aqui? Tem 265. Olha que maravilha, hein? Dá para ficar muitos dias aí debruçado em cima dele lendo, né? Um deles Sempre é Tempo de Aprender, do espírito Marius
e foi psicografado por Bertani Marinho, tá? É um livro aí que a gente tem... eu estou muito velho, eu não vou... não compensa, vamos deixar para os novos. Não, é sempre tempo de aprender. E esse Espírito Mários, pela psicografia pelo Marinho aqui, conta-nos como podemos suportar a dor da perda de um ente querido e o que encontraremos no plano espiritual após nossa passagem, tá? Então, sempre é tempo de aprender. E o outro é um romance do Conde Rochester, só que não foi psicografado lá por aquela médium russa, não. Esse aqui foi psicografado por uma médium brasileira, Arandi Gomes Teixeira. É uma alagoana, ela nasceu em Maceió, tá? Arandi Gomes Teixeira. Então esse romance é uma história de coragem em nome de um amor que atravessa os tempos. Então são esses dois livros. E para ganhar esses dois livros aqui, é só ligar para cá. Liga para cá e responda aí, né? No encontro de Nicodemos com o Rabi Galileu, qual foi a lição passada por Jesus, que é um dos pilares doutrinários que sustenta o Espiritismo. E a segunda pergunta, o que Abigail, a noiva do Saulo de Tarso, quando reconheceu aquela pessoa que estava sendo apedrejada, disse a Saulo, né? Estaremos aqui aguardando as suas ligações. Muito bem. Vamos então ao 14º item do capítulo Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Em seguida nós vamos falar um pouco sobre o Allan Kardec, né? Mas vamos lá. Ali no capítulo 5, então, nesse item suicídio e loucura, a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Então, vocês podem continuar a leitura aí, o item 15, o item 16 e o 17. Mas nós vamos fazer um comentário agora. E esse comentário, nós também fomos atrás daquela nossa amiga lá de Ribeirão Preto, já desencarnada, a dona Leda de Almeida Rezende, e ela está nos ajudando a passar essas informações para vocês. E como eu costumo dizer, o amigo Aurélio informa que loucura é distúrbio, alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. Uma bela definição, né? E eu sempre digo que o Aurélio é um mestre, é um amigo que nos ajuda a dirimir as nossas dúvidas quando nos deparamos com alguns vocábulos aí que nos são difíceis de compreender. E ele definiu a loucura como um distúrbio, uma alteração mental. Olha, duas podem ser as causas desse distúrbio. Uma orgânica e a outra espiritual.
A primeira, a orgânica, seria uma afecção no cérebro, perturbando a manifestação do espírito. A segunda, a mais frequente, seriam perturbações do próprio espírito, não sabendo lidar com determinados problemas ou situações da vida, atraindo, geralmente, espíritos obsessivos que agravam ainda mais o seu estado de perturbação. É essa loucura que Kardec coloca aí nesse item no Evangelho segundo o Espiritismo, junto ao suicídio, como possíveis de serem evitados pelos conhecimentos do Espiritismo. Ambos, tanto loucura como suicídio, acontecendo pelas fraquezas do homem em enfrentar as vicissitudes, as aflições naturais de um mundo de expiações e provas, onde vivem espíritos em processo evolutivo, ainda muito imperfeitos quanto ao desenvolvimento moral. Somente o Espiritismo traz os esclarecimentos racionais para o fortalecimento do homem no enfrentamento dessas dificuldades, evitando-se a loucura e o suicídio. A doutrina espírita, demonstrando que cada um é responsável pelo que é, herdeiro de si mesmo no decorrer de sua evolução, através das suas vidas sucessivas e da lei de causa e efeito, fornece ao homem a certeza de que ele pode desvencilhar-se das mazelas que ele mesmo fez e faz em si. Faz com que ele perceba que a vontade que usou para caminhar nos atalhos do egoísmo, do orgulho, é a mesma vontade que ele pode acionar para eliminá-los, subordinando-se resignadamente às consequências difíceis e desagradáveis que ele mesmo detonou quando não possuía os conhecimentos que hoje essa doutrina iluminada coloca à disposição de todos. Mostrando também que todos têm amigos encarnados e desencarnados que o auxiliam neste plano e no outro, faz com que o homem sinta mais confiança na sua luta interna e externa, demonstrando como é a continuidade da vida além da morte do corpo físico, dá os melhores motivos para o homem não se abater diante dos infortúnios terrenos e perceber nessas aflições oportunidades diversas de renovação interior, de aprendizado constante das virtudes ensinadas por Jesus, compreendendo a vida na terra como passageira diante da eternidade, diminuindo assim a importância dessas vicissitudes e dificuldades. Por essas, há sempre soluções corretas para que a gente não infrinja as leis de Deus, que se não as solucionam ou amenizam de pronto, pode iniciar o processo de solução. Necessário o esforço na vivência da calma, da paciência, da resignação ensinada por Jesus e melhor esclarecida pelo Espiritismo. Colocou Kardec juntos a loucura e o suicídio, porque ambos acontecem pela suposta impossibilidade que o homem vê em aceitar e enfrentar seus problemas, julgando-os muito piores do que são, insolúveis, o que não existe. O homem enlouquece quando abdica de sua razão, desequilibrando o seu corpo mental, entregando-se passivamente às influências externas que se casam com os seus sentimentos desequilibrados. Sairá desse estado tanto mais facilmente quanto menor for a sua gravidade. O homem se suicida
excetuando-se aqueles que se verificam por motivos de embriaguez e da loucura, quando se torna incapaz de raciocinar por não ver saída para os seus infortúnios, a não ser pela porta da morte, que julga ser o fim da vida e a solução dos seus problemas. É bom lembrar que na evolução do entendimento dos ensinos espíritas, sabemos hoje que no suicídio indireto, inconsciente, quando o homem age com desprezo aos cuidados com o seu corpo, dão vazão aos vícios materiais, aos vícios espirituais, tais como estar colérico, impaciente, irritado, também concorrendo para o desequilíbrio do organismo, pode ocasionar o desencarne prematuro. Quem teve oportunidade de ler, ou quem teve oportunidade de assistir o filme Nosso Lar, num determinado momento, tomamos conhecimento lá do médico espiritual, e quando o André estava no umbral, ele ouvia com frequência gritos dizendo: suicida, suicida. E ele dizia assim: não deve ser para mim, eu não fui nenhum suicida. Não, não deve. Mas quando ele chegou na colônia Nosso Lar e foi submetido a um médico chamado Henrique de Luna, ele também, após auscultar-lhes demoradamente o seu perispírito, ele explicou: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos lá do umbral. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação e disse ao médico: creio haja engano. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 graves cirurgias devido à oclusão intestinal. Sim, sim, esclareceu o médico com serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Nós não temos como esconder as coisas. Observaram? O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, o seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Gente, a cólera, a raiva, vamos eliminar essas coisas de nós. E o médico continua: a ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, grosseiro, rude, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor.
O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis as energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Está vendo? Um suicídio que a gente não ingeriu veneno, não pegou uma corda, não, foi um suicídio, né, inconsciente, mas é. Então, diante disso que eu acabei de ler do livro Nosso Lar, que a nossa bandeira de alerta seja levantada, né? Seja levantada. E a doutrina espírita, demonstrando a continuidade da vida de além-túmulo, com a individualidade consciente do espírito, com suas conquistas, com sua imperfeição, continuando a aperfeiçoar-se na erraticidade, retira o principal motivo do suicídio: acabar com a vida de sofrimentos, porque acabando com a vida, acabam os problemas. Grande ledo, engano. Compreender e aceitar que se desperta no plano espiritual como se é. Ninguém vira santo não depois da morte. Com a mesma visão da vida, do mundo e das coisas, com as mesmas dúvidas e certezas, que a morte por si só não altera o nosso modo de ser, de sentir, de pensar. É um motivo importante para todos, para que a gente afaste essa ideia do suicídio. Quando o homem se sente desarvorado, sob o peso do sofrimento, sem vislumbrar uma saída que lhe satisfaça e se suicida, continua no plano espiritual com os mesmos sofrimentos internos não solucionados, acrescidos ainda do sofrimento decorrente do suicídio, visto que a morte do corpo não elimina o espírito do seu corpo. O que é isso? Não elimina o espírito do perispírito. O que lhe parecia impossível de suportar continua dentro de si, e mais as consequências do ato provocativo da morte. A situação é nova, mas o espírito é o mesmo. O espiritismo prova que o suicídio nada resolve, apenas agrava os sofrimentos atuais, retardando ou dificultando um progresso que estava sendo realizado, pois muitas vezes várias existências são necessárias para desfazer as suas consequências no perispírito e no espírito imortal. Só esse conhecimento, amplamente divulgado na literatura espírita, já é um bom e útil preservativo para quem tem ideias de suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem uma coisa que nós denominamos frouxidão moral. Auxiliar o progresso da humanidade, combatendo o materialismo, é a missão do Espiritismo, comprovando cientificamente a vida de além-túmulo com seu dinamismo, numa continuidade das mesmas dificuldades e problemas que aqui como lá, embora em condições novas, são obstáculos para serem superados, resolvidos, visando o crescimento espiritual de cada um. São os espíritos que suicidaram que vêm, através da mediunidade, contar dos seus sofrimentos após o ato cruel contra si mesmo, cumprindo a lei de solidariedade e de fraternidade, sob o amparo de irmãos maiores, para esclarecer os que trazem dentro de si consequência de experiências do passado, essa ideia infeliz de resolver problemas. E nós estamos já passando há algum tempo aqui a novela Memórias de um Suicida, trazendo aí informações, ensinamentos, conceitos, para que todo aquele que tenha essa ideia ainda em estado embrionário, que arranque do seu coração, que elimine da sua mente, que saiba que a vida continua. Em o céu e o inferno,
um dos livros da nossa codificação, Allan Kardec colocou no capítulo 5 desse livro diversas mensagens de espíritos suicidas que vale a pena ler e refletir. Livro Céu e Inferno, Justiça Divina, sob a luz do Espiritismo, no capítulo 5. Vamos lá observar, ler essas mensagens. Resumindo, Kardec cita os motivos que o Espiritismo demonstra para que o espírita oponha-se à ideia do suicídio. Primeiro, a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. Isto é, quanto mais resignado tiver sido com os seus sofrimentos e os seus infortúnios. Outra, a certeza de que, abreviando o seu viver, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava. Ele esperava resolver o problema. Quando ele acorda no mundo espiritual, ele vê que, além do problema que não foi resolvido, ele cresceu do problema de ter tirado a vida. Que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível. Que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. De tudo isso, minha gente, resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir, isso são palavras de Kardec, viu? Há 200 anos atrás. E podemos concluir que quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Pela sua obra toda, penso que essa última frase de Kardec não deve significar que toda a humanidade da Terra será um dia espírita, mas que os princípios dessa doutrina farão parte do conhecimento e do viver de todos. Todos vão conhecer. Pode ser que não se torne espírita, mas vão conhecer. Penso que nos mundos onde vivem os espíritos já perfeitos, a religião aceita e vivida em espírito e verdade é a do amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. O Espiritismo, na atualidade, é a única doutrina científica, filosófica e religiosa que explica com lógica e clareza as leis naturais, eixo dos ensinos de Jesus, capaz, portanto, de auxiliar o desenvolvimento moral da humanidade na Terra. Por isso Kardec escreveu: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Gente, nós nos alongamos bastante com essa parte hoje, mas acredito que valeu a pena tantos ensinamentos e, como Kardec diz aqui no final, é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Quero agradecer aqui a colaboração dessa minha amiga Leda de Almeida Rezende, que me ajudou na composição deste comentário que eu acabei de passar a todos vocês. Estamos apresentando Terceiro Milênio, o programa espírita das tardes de domingo. Bom, hoje nós não vamos passar a novela, não vai dar tempo, tá? E o desafio está aí. No encontro de Nicodemos com Rabi Galileu, qual foi a lição lecionada por Jesus, que é um dos pilares doutrinários que sustenta o Espiritismo? E o que disse Abigail, noiva de Saulo de Tarso, quando ela reconheceu aquele moço que estava sendo apedrejado? O que ela disse? E nós vamos sortear aqui 2 livros. Sempre é tempo de aprender e o Príncipe do Islã. Ok? Então, gente, o Vana continua lá as campanhas, né?
doe leite e longa vida para uma vida longa. Muito obrigado a todos esses amigos que estão nos ajudando, hein? Que Deus abençoe a todos vocês. E também tem a campanha da doação do óleo de soja. Muito obrigado também, né? E seja um trabalhador do Vana, tá? O Vana fica ali na rua Zico de Castro, 228, no próximo ali da creche Santa Elizabeth, né? E hoje no Leon Denis, o palestrante lá vai ser o Renato Sácaro. E no Anjo Guardião é essa figura aqui que vos fala, Eduardo Ramos. Nós estaremos lá levando a nossa palavra lá. E nós vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo, hein? Interessa ou não interessa? Eu vou falar sobre salários. Numa época de crise, não, falar sobre salário é bom, não é? Então vamos falar sobre salário lá. Ok. E lá em Botucatu, na Casa Espírita Allan Kardec, Avenida Vital Brasil 421, já a partir das 17 horas, inicia-se o atendimento fraterno com o meu amigo e parente, né, o seu Gentil Ramos. Às 19h30 tem Evangelho e Passe, ok? Muito bem. Ô Clóvis, deixa eu dar uma olhadinha nas respostas aí dos amigos. Quero agradecer aí o pessoal que está entrando em contato conosco. A Rosângela. Rosângela, a segunda pergunta você não acertou, Rosângela. Vamos estudar que dá tempo ainda, viu? O Albino respondeu parabéns, Albino. A Vilma Maria Martins está nos curtindo pelo Face. A Luciana Sanches lá do Leon Denis. A Giane Paulino do Leon Denis. A Glória Amor. Glória, a Glória já retornou dos Estados Unidos, voltou. Deve estar lá em Matão, né, Glória? Depois de uma experiência triste lá, né? Voltou. O menininho Léo retornou lá para o plano espiritual. Ela era a babá do Léo. A Priscila, minha filha, também está nos curtindo pelo Face. O Adalberto. Você conhece o Adalberto, Duda? Conhece. O Adalberto é o despachante ali. Conhece o Adalberto, meu amigo Adalberto. São Judas respondeu aí os dois desafios. Um grande abraço, Adalberto, Anair, Carol. E estamos já, olhando para frente assim, lá no horizonte, já estamos vislumbrando o dia 19 de dezembro, hein? E chega rápido, hein, Carol? Chega rápido. Então tá bom. Minha gente, nós vamos ouvir agora. Eu preciso falar acho que dá tempo de falar do meu amigo Allan Kardec, né? Vamos dar umas pinceladas aqui rapidamente, né? Que ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, né? E ele foi registrado como Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele era de uma família tradicional leonesa, os Rivails, cujos componentes se distinguiram no direito e na magistratura. E era de se esperar que o jovem Hippolyte também seguisse a carreira de sua família. Mas ele foi uma ovelha diferente, ele não ocorreu. Ele se sentiu atraído pelas ciências e pela filosofia. Ele fez os seus primeiros estudos em sua cidade natal, depois se transferindo lá para a Suíça, Everdon, e foi estudar lá na escola do mestre Pestalozzi. E lá ele se tornou um dos maiores e distintos alunos. E por a sua aplicação e inteligência, já aos 14 anos, diplomou-se professor e em seguida bacharelando-se em ciências e letras. Olha, coisa que poucos sabem, apesar de ele não ter praticado, mas ele cursou a escola de medicina, doutorando-se aos 24 anos. Mas ele atuava na vida pública como professor. Olha só, olha a quantidade de matérias que ele lecionava: matemática, física, química, astronomia, retórica, anatomia comparada, fisiologia, língua francesa. Falava corretamente o inglês, o alemão,
o holandês, o espanhol, o italiano, além de possuir conhecimentos clássicos do grego e do latim. Destacou-se também os seus estudos sobre magnetismo e hipnotismo, matérias que foram de valioso auxílio nos estudos iniciais do Espiritismo. Quando contava com 28 anos de idade, casou-se com a senhorita Amélie Baudet, mas não tiveram filhos. E o Kardec, nessa ocasião ele não era conhecido como Kardec ainda. E o Hippolyte era um altruísta, na mais alta expressão da palavra, porque não esperava muito para ser caridoso, não. Não perdia oportunidade, não. Tinha um sentido prático da solidariedade humana. Solidariedade feita de companheirismo, de camaradagem fraterna, de boa disposição para ajudar os outros, de bom ânimo para ensinar, principalmente de graça, pois dizia que a gratuidade nivela espiritualmente. Olha que coisa interessante, hein? A gratuidade nivela espiritualmente as criaturas. Por outras palavras, foi um espírito altamente cônscio da sua função social. Aos 50 anos, o professor Rivail portava qualidades intelectuais e morais que o credenciavam para a grande tarefa que em breve iria desempenhar, o codificador do Espiritismo. E como está contido no Evangelho de Jesus, segundo João, lá no capítulo 14, a promessa viva do Divino Mestre, quando assim se expressou: se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai o enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Então, tudo começou ali em 1853 com as mesas girantes. Isso revolucionava a Europa, principalmente a França. Os fenômenos ditos extraordinários atraíam a atenção de muitas pessoas, muito embora os considerasse uma pura tolice ou simplesmente uma fraude. Em 1854, o professor Rivail relata que encarou a princípio os fatos maravilhosos, mas com efeito não pareciam rigorosamente impossíveis de acontecer. Ele tinha aqueles conhecimentos de magnetismo e hipnotismo, ele associou, dizia: espécie de eletricidade pode muito bem atuar sobre os corpos inertes e movê-los. Eram os seus conhecimentos de magnetismo. Entretanto, chega ao seu conhecimento que as mesas, além de girarem, também falavam, respondiam perguntas. Aí a posição do professor Rivail foi de absoluta descrença. Em 1855, se encontra com um amigo que lhe diz coisas extraordinárias devido à ação dos espíritos, o que o deixa em maior dúvida ainda, sendo um verdadeiro sábio, sem preconceitos, que primeiro observa, examina, experimenta e comprova, permaneceu cauteloso. Depois de assistir várias reuniões e ter presenciado o fenômeno, chegou à conclusão que existia um princípio inteligente que possibilitava a resposta às perguntas formuladas às mesas. E a seguir, com o recebimento de mensagens psicografadas, fez com que o professor Rivail encarasse com muita seriedade o estudo dos fenômenos e ficou absolutamente convencido de que o princípio inteligente existia mesmo e que eram produzidos pelos espíritos. Nós vamos abreviar aqui, dizer que em 18 de abril de 1857, ele lançou o primeiro livro da doutrina, o Livro dos Espíritos. Em 15 de janeiro de 1861, o segundo livro, o Livro dos Médiuns, a parte experimental e científica da doutrina. Em abril de 1864, ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte moral e religiosa da doutrina.
Em 1º de agosto de 1865, Céu e Inferno, que é a justiça de Deus segundo o Espiritismo. Em 1868, a Gênese, que relata ali, esclarece os milagres e as predições de Jesus segundo o Espiritismo. Agora, outras obras foram publicadas e garanto que muita gente desconhece. Por exemplo, O que é o Espiritismo, O Principiante Espírita, Obras Póstumas, A Obsessão, Viagem Espírita em 1862. E uma outra coisa maravilhosa que ele escreveu sozinho, 1º de janeiro de 1858, ele edita a primeira revista espírita, o primeiro órgão informativo do espiritismo na França, o mais antigo do mundo, uma brochura com 32 páginas que Kardec escreveu sozinho. A gente reclama às vezes, né? Estou sozinho fazendo as coisas aqui na doutrina. E ele, além de ser o codificador, escrever tantos esses livros, ele escreveu sozinho durante 11 anos e 4 meses, cerca de 4.500 páginas, essa revista espírita, rico manancial de fatos e ensinamentos para todo estudioso do espiritismo. E aí, no dia 31 de março de 1869, após 15 anos de muito trabalho, quando estava se preparando para mudar de endereço, pois pretendia ampliar sua livraria, cai fulminado por um aneurisma da aorta. Não obstante, a livraria foi inaugurada, pois era a opinião da viúva e dos amigos mais íntimos que esse ato representava a execução de sua última vontade. Está aí alguns dados da vida deste que foi o codificador da doutrina espírita. Muito bem, estamos chegando no final do nosso programa de hoje. Vamos responder ao desafio e passar o desafio da semana que vem, ok? No encontro de Nicodemos com o Rabi Galileu, qual foi a lição lecionada por Jesus? A lição lá diz assim, Jesus disse para ele, deixa eu pegar o Novo Testamento aqui, é o capítulo 3 do João, o célebre encontro ali, quando o Nicodemos o procura. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, olha o elogio que ele faz a Jesus, hein? Ele era um fariseu que era um ponto fora da curva lá, hein? Porque ele, quando Jesus foi crucificado, estava lá lá na cruz, ele e o José de Arimateia foram ao Pilatos e pediram que autorizasse que eles tirassem o corpo de Jesus da cruz, né? Então, o Nicodemos, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha que saudação, hein? Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver contigo. Aí Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, sob a luz da doutrina espírita, a lição lecionada por Jesus é a reencarnação, que é um dos pilares da nossa doutrina. Agora, o que disse Abigail a Saulo de Tarso? Abigail era noiva, quando reconheceu o corpo. Quem leu o livro Paulo e Estevão entende essa pergunta, e quem não leu vai procurar ler a partir de hoje. Saulo, Saulo é meu irmão. Saulo, Saulo é meu irmão. Essa foi a resposta. Isso está na página 157 do livro Paulo e Estevão, viu? Então, vamos lá. O príncipe do Islã, olha só, caiu pro Albino. Albino, você vai ler aí o príncipe do Islã, tá bom?
E sempre é tempo de aprender. Olha, antes de falar para quem vai isso aqui, que já está na minha mão aqui, outro dia, Clóvis, vendo uma notícia aí na televisão, um nipônico, um japonês, mais de 90 anos, tinha concluído o curso lá de Direito, tinha se formado advogado. Aí houve uma observação na minha casa: mas o que adianta se formar advogado com 90 anos? Com 90 anos, ele agregou já conhecimento na alma, ele não vai precisar voltar para ser advogado, ele já se tornou advogado nessa encarnação. Então, sempre é tempo de aprender, sempre, sempre. E o ganhador desse livro é o Adalberto. Adalberto, sempre é tempo de aprender, Adalberto. Nós vamos fazer chegar às suas mãos esse livro, viu? Meus amigos, anotem aí o desafio da semana que vem. E eu vou colocá-los no Facebook, mas anote aí. Quais os discípulos que testemunharam a transfiguração no Monte Tabor? Quais os discípulos que testemunharam a transfiguração de Jesus no Monte Tabor? Qual? E o desafio espírita é mais para aqueles que gostam de ler os romances lá do tempo do nascimento do cristianismo. Alcione é personagem de qual romance psicografado pelo Chico Xavier? Alcione é personagem de qual romance? Domingo que vem eu quero a resposta, ok? Minha gente, muito obrigado. Muito agradecido a todos vocês que sintonizaram e estão conosco até agora e vão se preparar agora para a nossa oração final, os nossos agradecimentos, as nossas rogativas. Antes, porém, eu quero agradecer primeiro aqui a família Guerra, que nos concede este horário aqui na AM 1570 kHz, a querida Rádio Avaré, para que a gente possa levar agora eu posso dizer, né, aos 4 cantos do mundo a palavra aqui através da Rádio Avaré. Muito obrigado ao Clóvis, um dos diretores da rádio, que todos os domingos está aqui comigo, me acompanhando aqui, me auxiliando, para que eu possa levar essa palavra até vocês. Agradecer a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima pela bênção da oportunidade. Agradecer a todos vocês que estão sintonizados conosco. Muito obrigado, gente. Já prepararam o seu copinho com água e nós vamos fazer a nossa oração. Elevemos o nosso pensamento então a Jesus. Vamos elevar e dizer: oh Jesus amado, muito obrigado, Jesus. É pouco dizer obrigado ao Senhor. É uma coisa ínfima, mas é o que nós podemos oferecer e dizer: Jesus, muito obrigado. E queremos, doravante, Mestre amado dos nossos corações, testemunhá-lo em todos os atos e ações por nós praticados. Vamos testemunhar. Vamos dizer assim: se o Senhor estivesse no nosso lugar, o que o Senhor faria? É o que nós vamos fazer, Senhor. Ter o seu Evangelho bem firme em nossos corações e dele extrair tudo aquilo que possa nutrir os nossos espíritos, nutrir a nossa matéria, Jesus. Tenho certeza e convicção e fé nisso que nós estamos falando. Eu acredito, Senhor, que o seu amor, a sua proteção, o seu amparo permaneça sempre em nossos corações. E nós, Senhor, nesse momento, pedimos, rogamos a Ti, que essa energia curadora, de Tu que és o médico de nossas almas, possa chegar a tantos quantos estiverem dela necessitando, Senhor. Todos aqueles que estão aí presos em seus leitos de dores, estejam onde estiverem, Senhor, essa energia
vai chegar, vai amenizar o sofrimento, vai curar aqueles que estão necessitando, Senhor Jesus. Eu quero pedir também por esses nomes que estão aqui nos nossos livros, Senhor Jesus, a Silvana de Fátima Tobias, o Dr. José Quartucci, a Ana Beatriz e a Ana Letícia, o Luiz Otávio, o Onofre Alcubilas, o meu amigo Henrique Andrades, ali de Itatinga, Tereza Zanella, Gustavo Hipólito Rosa, João Paulo Vicente Pedroso, Luciana Joás, essa menina está na Santa Casa de Botucatu, Elias Júlio, ele reside no Lar dos Idosos em Irapé, um distrito ali perto de Chavantes, está muito doente, Senhor. Ademir Damião de Paula é outro amigo nosso de Sorocaba, também necessitando muito de Ti, querido Mestre. A Judite, a Maria Luísa e o Álvaro Ramos, meu irmão lá em Chavantes. Senhor Jesus, todos eles que recebam nesse momento a presença dos seus samaritanos do amor, que possam ter os seus problemas, as suas aflições, as suas dores amenizadas. E nesse copinho com água, Mestre, ponde a medicação necessária a todos nós. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Eu 570 kHz.